como foi falado no último vídeo, os povos antigos utilizavam a astronomia para marcar vários fenômenos do cotidiano que tinham importância para a sua vida, né? Se você quer saber que fenômenos são esses, assiste o vídeo anterior. Nesse vídeo aqui eu quero focar justamente nos monumentos, construções arquitetônicas, alinhamentos astronômicos que eram feitos com o intuito de marcar a posição desses astros para influenciar todos esses fenômenos do passado que foram ditos no último vídeo. Eu trouxe aqui alguns deles apenas como exemplo para você entender do que eu estou falando. O primeiro deles é um monumento brasileiro, a chamada Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é localizada no estado da Paraíba, no Brasil, e ela apresenta várias inscrições chamadas de inscrições rupestres, inscrições que foram feitas lá na Idade da Pedra, na pré-história. Não sou especialista na área, mas os especialistas dizem que essas inscrições, elas contemplam ali muito provavelmente fenômenos relacionados aos ciclos solares e lunares. Então, provavelmente, essas inscrições na pedra serviam como marcadores astronômicos. Eles utilizavam essas marcações para poder justamente entender quando começava e quando terminava todos os ciclos que influenciavam a sua cultura, seja festivais, rituais, ou o que quer que seja que eles estivessem querendo marcar naquele momento ali. Outra construção muito famosa, essa provavelmente a mais famosa de todas, você com certeza já viu, são as ruínas de Stonehenge, que estão localizadas no sul da Inglaterra. Essas ruínas datam aí mais ou menos de 3000 a.C. até 2000 a.C., ou seja, é muito antiga. E o alinhamento delas, segundo aqueles que são estudiosos do assunto, os arqueoastrônomos, esse alinhamento está relacionado com questão de solstícios e equinócios solares, né? Tem um vídeo aí que você vai ter depois, que você pode acessar, falando sobre solstícios e equinócios, se você quiser entender mais sobre esses fenômenos astronômicos. Mas, por hora, entenda o seguinte, a marcação dos solstícios e os equinócios permitia a criação de uma espécie de um calendário astronômico. Então, aquelas rochas alinhadas ali, você deve estar vendo as imagens aqui do lado, essas rochas, elas indicavam a passagem do tempo. E com essa passagem do tempo, eles podiam programar as suas práticas e rituais religiosos, assim como saber também períodos de colheita, etc. e tal. Esse outro fenômeno aqui é pouco conhecido, é chamado fenômeno do duplo pôr do Sol. Duplo pôr do Sol porque parece que o Sol se pôs duas vezes. Devido ao relevo da região, né, você pode ter uma montanha mais alta e uma mais baixa, o Sol às vezes se põe por trás de uma montanha, parece que o Sol se pôs, mas ele sai logo atrás dessa montanha e vai se pôr de novo atrás de uma montanha menor. Então parece que o Sol se pôs duas vezes. Esses fenômenos podem ser observados em alguns locais do mundo. Um exemplo muito conhecido é em Saint-Michel, na França. E você tem aí a marcação do tempo também, porque dependendo da época do ano, esse duplo pôr do sol vai acontecer de forma diferente. E falando ainda no aspecto cultural, esses fenômenos eram muito esses fenômenos eram associados a questões religiosas, divinas, né? Os mitos e lendas eram criados a respeito desses duplos pôres do sol, como se fosse um fenômeno realmente de origem divina. Esse outro aí é chamado de Kintroch, né? Kintroch, na pronúncia. É um sítio arqueológico localizado na Escócia. Ele data aí mais ou menos de 2000 a 1200 anos antes de Cristo, é da Idade do Bronze. Também é bem antigo. Esse local aí é conhecido por ter uma única pedra grande, comprida, alinhada justamente para capturar o solstício de inverno. Então tudo indica que os povos que viviam aí na Escócia nesse período marcavam o solstício de inverno porque tinha alguma importância ou agrícola ou muito provavelmente nas suas práticas culturais e religiosas também. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre Chichén Itzá, que é um local, um sítio arqueológico localizado lá na península do Yucatán, no México, data aí de 600 a 900 depois de Cristo, já é mais recente, e ele está relacionado com alguns monumentos, né? Você tem aí El Castillo e El Caracol. Vou falar um pouquinho dos dois, mas eu quero que vocês entendam que este local é aquele da cultura maia, que tem as pirâmides, você já deve ter visto em algum livro de história. Também, esses locais, eles marcavam solstícios e equinócios também. As sombras eram projetadas nas pirâmides de forma a marcar o período do tempo, do ano. Então esses povos utilizavam novamente, em cerimônias, rituais, fenômenos culturais e religiosos, essas marcações. Diferente da construção El Castillo, que ele é uma construção piramidal, maia, né? O El Caracol, ele tinha um aspecto circular. E no topo desse aspecto circular, tipo uma cúpula, um domo, ele permitia a observação do céu noturno.
Então era quase que um observatório, né? Um observatório estelar do passado. Vamos falar agora dos saiwas, que são estruturas, são como se fossem pedras empilhadas, alinhadas com as colinas de lá de uma região do Peru. Elas não são nem incas, elas são um pouquinho antes dos povos incas, para vocês verem como são antigas, são pré-históricas. E tudo indica que essas pedras alinhadas, elas permitiam o estudo dos fenômenos solares. As sombras projetadas permitiam o estudo dos ciclos do Sol. Agora, deixando um pouco as construções, né, megalíticas, grandes pedras e grandes estruturas arquitetônicas, vamos falar de uma coisa menor, um instrumento chamado Dresden Codex, né, o Códice de Dresden, que é um dos artefatos, um dos poucos artefatos que resistiu à conquista dos espanhóis, é maia. Os espanhóis, quando invadiram, destruíram e queimaram muita coisa. Então esse códice sobreviveu. E estudando esse códice, né, as suas inscrições, que são hieroglíficas iguais a dos egípcios, os estudiosos perceberam que ali você tinha registros precisos de fenômenos astronômicos, como, por exemplo, até eclipses e até os ciclos de Vênus. Ou seja, esses caras lá no mundo maia, lá na antiguidade, já tinham conhecimento sobre as fases de Vênus, coisa que Galileu foi estudar muito depois com o seu primeiro telescópio, em 1609 mais ou menos. Olha só que coisa, olha como é que esses povos do passado tinham um conhecimento profundo de astronomia. Agora vamos lá para o Egito Antigo. No Egito Antigo, você tem aí as ruínas do sítio arqueológico de Karnak, que hoje fica perto da cidade de Luxor, nas margens do Nilo. Essas ruínas datam de mais de 2000 anos. E os templos ali, os estudiosos dizem que eram dedicados à divindade Amon-Ra. Lembra até o Mun-Ra dos Thundercats, né? Para quem conhece aí, provavelmente Mun-Ra foi baseado nessa entidade Amon-Ra do passado, só uma curiosidade. Mas voltando aqui à estrutura arqueoastronômica, você tem várias estátuas de divindades ali. É um templo que você percebe que ele tem uma função religiosa, mas ao mesmo tempo ele foi projetado de forma que alguns fenômenos astronômicos importantes fossem marcados, fossem capturados ali. E mais uma vez você vai perceber que esses fenômenos astronômicos estavam relacionados ao quê? Justamente ao período de cheia do Nilo para plantar e muito relacionado também ao próprio calendário egípcio, a festividades e rituais importantes para essa cultura.